Olá, tudo bem? Bom, hoje eu estou para falar um pouco com vocês, certo? Vocês, durante os últimos dias, fizeram uma série de atividades e eu acho que está na hora de comentar um pouco sobre esse trabalho que vocês fizeram. E também recobrar, revisar algumas coisas importantes, acrescentar algumas informações, né? Porque vocês, queiram ou não, fizeram algum esforço, né, para poder realizar essas atividades. Então agora a gente precisa unir algumas ideias, alguns fatos para poder fazer um estudo mais dirigido, ok? Então nós estamos estudando a citologia, né, o estudo da célula. Então nós estamos estudando uma área fundamental da biologia. E eu quero que vocês entendam hoje por que isso é tão importante, né? Então, para começar, a gente tem que fazer uma espécie de revisão daquela história, né, do conhecimento da célula. Bom, para começar, não existe conhecimento de célula sem microscópio. Então, foi necessário acontecer uma inovação tecnológica, uma descoberta, né, tecnológica, uma invenção para que depois se pudesse descobrir a célula, para depois chegarmos a tal teoria celular, tá legal? Então, para começar, a invenção do microscópio parece que está em 1591, foi feito por dois holandeses, né, que fabricavam óculos, ok? Então, eu fiz algumas anotações aqui, tá bom? É o Hans Janssen e o seu filho Zacarias. Eles construíram, né, pelo que você tem registro, o primeiro microscópio, tá? Esse microscópio, da parte deles, cabe a invenção, mas a utilização com bastante intensidade, né, de uma forma bastante sistemática. Quem foi que usou o microscópio em diversas variedades de amostras de seres vivos, né, foi o outro holandês também, né, que realizou a produção desses microscópios, inclusive, né, o Antony van Leeuwenhoek. O Antony van Leeuwenhoek, ele era também um construtor de microscópio. Ele construiu, ele desenvolveu o microscópio. Ele também fez diversas observações ao microscópio, né? Ele observou plantas, animais, dentro das estruturas dos animais, ele observou glóbulos vermelhos, ele observou até mesmo espermatozoides, né? O Leeuwenhoek também realizou a descoberta, né, de alguns micro-organismos. Naquela época se falava micróbios, né? Micróbio, micro-organismo, ainda hoje se pode falar os dois, né? Mas o termo mais antigo era micróbio, ou seja, seres microscópicos, né, que eram desconhecidos até então e que agora são conhecidos, e a gente sabe que são responsáveis, inclusive, por muitas doenças. Então nós devemos ao trabalho do Leeuwenhoek, né, que iniciou essa pesquisa, essa observação sobre esses micro-organismos, né? Ele foi um cara bastante ativo para a época e realizou grandes trabalhos, era uma pessoa bem determinada. E lógico, tem também o trabalho do Robert Hooke. O Robert Hooke também realizou observações. Então, a gente sempre fala que o Robert Hooke é o precursor do termo célula. Por quê? Porque ele observou apenas as estruturas, os moldes das células, né, de cortiça de vegetal, de casca de árvore. Então, na verdade, ele não conseguiu enxergar bem a célula. Ele só enxergou aquela casquinha, né, de celulose que envolve toda a célula vegetal, a tal parede bacteriana, ok? Então, ele, como viu um compartimento vazio, acabou chamando aquele compartimento de pequena célula ou célula.
Tá? O Robert Hooke, ele tem esse legado, ele deixou essa contribuição para a biologia. Tá? Bom, na verdade, depois dele, outros fizeram observações e ficou muito estranho, né? Porque dependendo do lugar que você pega, retira a célula para observar ao microscópio, você pode ver coisas diferentes do que uma simples associação de caixinhas, né? Vazias por dentro, como se fossem favos de mel secos, né? Então começou a se observar sistematicamente a presença de uma espécie de gel dentro das células, né? Então aí, depois de muitas observações, concluiu-se que existe um material gelatinoso, ou mesmo pode-se dizer denso, dentro das células. É o citoplasma, né? O citoplasma foi descoberto através da investigação de diversos, digamos assim, citologistas, né, no seu tempo. E eles fizeram essas observações e concluíram que existem mais coisas do que uma simples casquinha de célula. Existe também um material dentro dela que é o citoplasma. E além do citoplasma, aquelas células chamadas de eucariontes, elas têm o que também? Um núcleo, né? O núcleo, ele é uma região da célula que pode ser redonda, pode ser oval, pode nem sempre estar no centro da célula, né? Que é o significado fiel da palavra núcleo, ele pode estar em outro lugar. Então, em 1833, aí vem o trabalho de um botânico escocês, tá? Chamado Robert Brown. O Robert Brown, ele é o responsável pela visualização, né, e pela classificação do núcleo. Então, ele descobriu que a maioria das células, né, apresentam essa estrutura. Não são todas as células. Vocês sabem muito bem que as bactérias, por exemplo, não têm um núcleo organizado, né? O material genético está espalhado pela célula, está disperso e tal. Na verdade, não é bem solto, né? Mas existem células que têm um material solto, que é o procarionte, que quer dizer núcleo antigo, e tem a parte que tem a estrutura, aquela carapaça, né? Vamos dizer assim, que é a membrana nuclear ou carioteca. Aí a célula passa a ser chamada de eucarionte, né? É uma célula de núcleo moderno. Então aconteceu a descoberta do núcleo das células. Outra coisa que também eu estou vendo aqui é a membrana plasmática. Curioso, né? Porque se você observar várias células juntas, né, tudo bem, parece que onde termina uma começa a outra, o citoplasma encosta no outro, não sei. Agora, se você colocar as células soltas, né, mesmo assim elas não se misturam muito bem com o meio ambiente, né? Parece que existe alguma coisa envolvendo aquele gel, aquela substância gelatinosa, que ela não se mistura, por exemplo, com água, ela fica contida lá dentro. Será que é só a densidade? Não é, né? Existe uma película fina que envolve todo esse citoplasma, que é a membrana plasmática. Olha, membrana plasmática ou membrana citoplasmática é a mesma coisa, é a membrana da célula. É como se fosse a pele dela. Então, esse material está protegido das variações do meio ambiente através dessa membrana simples, né? Porém, quando se conseguiu obter imagens ao microscópio eletrônico, que é muito mais poderoso e tal, percebeu-se que não é tão simples assim. Ela é uma estrutura muito complexa, tá? Formada por reunião de várias moléculas de várias naturezas diferentes, tá? Então, foi através da observação do comportamento das células animais e vegetais, né, que perceberam a presença dessa película, né? E depois a parede celular não tem nada a ver
com a membrana plasmática. Parede celular, né, ou parede celulósica, é uma parede que tem na célula vegetal. Então tem a membrana plasmática e em cima dela tem a parede celulósica. Essa parede celulósica ela vai ficando cada vez mais larga, mais espessa, à medida que a célula vai se desenvolvendo. Porque esse material que forma a parede celulósica das células vegetais é produzido dentro da célula, jogado para o lado de fora e vai se acumulando, vai se sobrepondo e formando aquilo que a gente chama de parede celulósica, né? Então a célula animal não tem parede celulósica, somente a célula vegetal. Tá legal? Bom, assim, no início do século XIX, né, já havia sido descoberto os 3 elementos ou 3 estruturas básicas da célula: a membrana, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, isso, depois de muita observação, né, juntamente com a tal da teoria celular. Então, a teoria celular, né, em 1838, teve aí um botânico alemão chamado Matthias Scheeder. Esse Matthias Scheeder, ele fez uma observação em células vegetais e ele observou que as células vegetais, né, estão presentes em todos os tipos de plantas. Então as plantas são dotadas de células vegetais. Então ele conseguiu fazer uma generalização, ou seja, ele pôde concluir que todas as plantas são formadas por células. Aí teve também um trabalho de um zoólogo, tá? Então tem aqui, por exemplo, um alemão, né, Theodor Schwann, que fez também a mesma coisa do Scheeder. Ele fez observações nos animais e concluiu que todos os animais também tinham células. Então criou uma outra generalização, a generalização de dizer que todos os animais são formados por células. Nasce aí então a tal da teoria celular. Então quero que vocês entendam o seguinte: a teoria celular, se ela for levada a sério mesmo, ela facilita o entendimento do funcionamento da vida, tá? Então repare, se todos os seres vivos são formados por célula, tanto eu como qualquer outro animal, pode ser um inseto, pode ser um verme, pode ser uma planta, qualquer tipo de planta, na verdade, todos somos formados de células. Isso cria, pessoal, uma unificação, né? Uma unificação. Então, a importância da teoria da celular para a biologia é que ela reconhece a célula como um ponto de semelhança de todos os seres vivos que nós podemos conhecer na Terra, né? É uma das mais importantes generalizações que a biologia tem, né? E de certa forma, se você entende a célula, você entende a vida, né? Porque as células têm pequenas modificações entre elas, mas na prática elas têm estruturas fundamentais iguais, né? Portanto, você pode estudar o funcionamento de uma célula animal e através desse conhecimento você pode contribuir para que outras espécies sejam estudadas. Olha, vou dar um exemplo. No nosso caso, nós somos seres capazes de criar medicamentos, tá? Bom, se a gente partir de uma ideia de que uma doença pode começar a partir de uma única célula doente, né? Ao conhecer a célula, você tem como fazer uma prevenção de certas doenças, né?
Mas você precisa pegar uma célula humana para fazer isso? Não. Na verdade, você pode pegar qualquer célula, mas para você ter um resultado mais preciso, é bom pelo menos pegar uma célula de um mamífero, por exemplo, né? Que vai ter uma semelhança fisiológica muito grande. O que é fisiológica ou fisiologia? O funcionamento vai ser semelhante, tá? Se não igual. Então existem duas coisas. A gente diz que as células são unidades morfofisiológicas. O que quer dizer isso? Morfologia, o formato, fisiologia, o funcionamento. Então elas são unidades básicas fundamentais para poder entender como funciona um ser vivo, seja ele animal, vegetal, seja ele altamente complexo ou muito simples, né? Mas existem três premissas fundamentais da teoria celular que vale a pena a gente saber. Bom, primeiro, todos os seres vivos são formados por células e estruturas por elas formadas, tá? Então é a célula e aquilo que a célula faz, por exemplo, proteína. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem dentro das células. Então, o que caracteriza a vida no ponto de vista biológico? Um elefante ou uma pulga? Tanto faz, tá? O que faz esses seres vivos viver é o funcionamento das suas células. Então as células precisam funcionar, tá? Então isso é uma segunda premissa. Depois, a terceira premissa: novas células se formam apenas pela reprodução de células pré-existentes, ou seja, a divisão celular. O que é uma divisão celular? É uma multiplicação. Na verdade, a célula, quando ela se reproduz, ela se divide em dois corpos, duas células. Porém, não é uma divisão matemática exata, porque na verdade, antes de uma célula se dividir em duas, o conteúdo de dentro dela, o material que está dentro do citoplasma e o seu núcleo, eles vão se duplicar, porque na verdade, quando ela está com todo o conteúdo, todo o recheio duplicado, aí é que ela pode se partir em duas. Por quê? Porque cada célula que surgir nova vai ter a mesma quantidade e qualidade de material que tinha quando era uma só. Então, é uma divisão visual do corpo, porém, por dentro, existe uma duplicação. A mesma quantidade de órgãos ou organelas que uma célula madura tem, as suas células filhas também têm. Tá ok? Bom, então, estas são situações importantes para a gente saber, hein? Para saber. Outra coisa, e o vírus? Como é que fica o vírus nessa história toda? Afinal de contas, o vírus é uma estrutura biológica, é vivo? Alguns acreditam que não. Mas não é célula, é acelular. Espera aí, é uma exceção à teoria celular? É uma exceção à teoria celular, tá? Tem uma exceção que é o vírus. O vírus não é célula, porém é vivo. Bom, apesar que de vivo mesmo, ele só tem duas características: a capacidade de se reproduzir e a capacidade de evoluir através das suas mutações. O que é mutação? Mutação é mudança, né? E essa mudança acontece onde? Acontece no material genético, tá? Isso é aí que acontece. Então, os vírus são estruturas acelulares, porém biológicas, né? Acelulares, porém biológicas, que necessitam invadir células vivas para se reproduzir. Portanto, são parasitas intracelulares obrigatórios. O vírus que não invadir a célula, ele está perdido, porque ele vai simplesmente deixar de funcionar.
tá bom? Então, o certo, o vírus está sempre dentro de uma célula. Repara, como ele é uma estrutura biológica que é incompleto, porque não tem uma célula, ele tem um modo de vida muito limitado. O vírus, fora de uma célula, ele é uma estrutura muito fraca, uma estrutura muito delicada. Portanto, ele tem que estar dentro de uma célula o mais rápido possível. Na verdade, alguns vírus entram nas células, os outros nem chegam a entrar. Eles se associam a uma célula, jogam o material genético dentro da célula e de lá o material genético viral controla o metabolismo da célula. E aí a célula começa a fazer novos vírus. Então ele precisa de uma célula para poder sobreviver. Qual é o grande barato do vírus? É querer formar cópias dele mesmo, é querer se reproduzir. E para se reproduzir, ele precisa sempre de uma célula. Tá ok? Bom, pessoal, esse é um comentário que eu fiz, que eu estava precisando fazer para vocês, tá? Não se esqueçam de dar uma olhada na parte de proteína, que isso é muito importante para a gente poder seguir adiante, destrinchando agora as substâncias que formam as células, tá? A bioquímica da célula. Lembrando, a célula é formada de substâncias inorgânicas e de substâncias orgânicas, tá? As inorgânicas, água e sais minerais. As orgânicas, que são organizadas, são feitas a partir de glicídios, né, que são os açúcares, os lipídios, da categoria das gorduras e óleos, e tem as proteínas, né, que são construtoras, e tem também o material genético, DNA e RNA, uma molécula secundária que a gente vai ver isso com mais calma depois, tá legal? Um grande abraço, tá? E até a próxima. Tchau!